Meus irmãos, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos continuar sobre fé e sexualidade. A gente já falou, introduziu a primeira aula, né? Falando que é um tema, assim, importante para a igreja. Nós pensamos nisso no nosso cuidado para com a igreja. Ontem mesmo estávamos reunidos pela manhã, discutimos já estamos pensando no próximo estudo. Então, a gente vai intercambiando alguns temas que são bíblicos, mas não são doutrinários, né, como fé e sexualidade, por exemplo. A fé, sim, mas quando se trata do tema sexualidade, não necessariamente é uma doutrina, mas tem os ensinos de Deus sobre sexualidade e nós precisamos trabalhar. Posteriormente, voltamos para as Escrituras e vamos também tratar de temas centrais, de doutrinas centrais das Escrituras Sagradas, para aproveitar o nosso tempo aqui de uma forma bem assim edificante, tá bom? Esse é um tema que nós estamos trabalhando agora por um tempo. Desejamos que ele seja enriquecedor para as nossas vidas. E a gente falou já já tivemos 2 encontros e hoje nós vamos falar sobre a questão da sexualidade como um ato criacional, né? Ou seja, Deus assim fez. Mas eu quero ler, meus irmãos, como introdução, e eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas isso aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar. A era da perversidade polimorfa, e quando perversidade polimorfa, a expressão polimorfa, ela traz a ideia de alguma coisa que não é bem definido ainda. E quem tratou desse tema foi um psicólogo bem conhecido, Freud, Sigmund Freud. Ele tratou disso em 1910, mas 1909, 1910. E ele, quando falou sobre essa sexualidade polimorfa, ele disse que a criança, falando da criança e a sexualidade infantil. E ele falou que essa sexualidade da criança, ela realmente ela é indefinida, mas ela acaba sendo restrita, restringida por quem? Pelos adultos. Mas em que sentido? E ele apoiava isso. O Freud apoiava isso. O problema é o que veio depois. Depois disso vieram aqueles que trataram essa sexualidade como alguma coisa que não poderia ser reprimida, teria que ser liberada e ensinada, deixar as crianças, né, fazerem assim, ter a liberdade sexual. Falando de criança, e vai chegar nesse ponto hoje que a gente vê as leis tentando trabalhar isso e os pais permitindo às crianças que elas escolham o seu gênero. Eu vou falar um pouco sobre a questão de gênero também. Elas escolham o que elas querem ser. Começa, meus irmãos, depois de Freud. Tá? Ele diz assim, então fala 3 homens, ou 2 homens e uma mulher, trabalhou muito essa questão dessa liberdade infantil na área da sexualidade. Enquanto Freud, que ele é bem confrontado, né, por nós hoje também, por muitos de nós, nem tudo dele nós confrontamos, mas muitas coisas. Ele apoiava essa restrição, ele entendia que era um trabalho que tinha que ser feito mesmo para o tempo certo da sexualidade ser desenvolvida com liberdade, né? Mas vamos lá. Finalmente consideremos Michael Foucault. Esse é um desses 3 que apoiaram muito. Provavelmente o menos conhecido do trio, Foucault exerceu influência proeminente na erudição americana. Ele era um filósofo francês que morreu depois de ser infectado por AIDS nos bares gays de São Francisco, na Califórnia. Foucault, uma das figuras preponderantes do pensamento pós-moderno, ele ensinou que o sexo é tudo. E a única maneira de ser livre é sexualizar todas as dimensões da vida em direção da perversidade polimorfa. Em essência, Foucault argumentava que a sexualidade é em si mesma uma invenção moderna e que uma das ambições centrais da sociedade moderna era institucionalizar a expressão sexual. Embora tenha morrido em 84, Foucault ainda é inquestionavelmente uma das pessoas mais influentes nas universidades da América. Eu vou ler o final aqui também, ó.
fomentada pelas ideias de Margaret Mead, Alfred Kinsey e Michael Polcak, são os três, a era da perversidade polimorfa paira sobre nós. A subversão do casamento e da família tem se estendido à lei e à moralidade, à autoridade e aos costumes. Os próprios hábitos da vida humana, os costumes e as tradições em que a civilização se fundamenta, estão sendo agora revertidos, marginalizados e descartados em um esforço de eliminar todas as normas por meio de tornar comum aquilo que é anormal. Para aqueles cuja agenda é destruir a moralidade judaico-cristã e desconectar a civilização ocidental das normas bíblicas, não há estratégia melhor do que subverter o casamento, a família e a sexualidade, desencadeando na sociedade uma era e cultura de perversidade polimorfa. Tá? Está no Desejo e Engano do Albert Muller. Tá bom? O que a gente vai falar, vocês vão ver que está muito conectado com isso que Muller está falando aqui no final do seu livro, com relação à sexualidade polimorfa, esse trabalho que está sendo feito a partir da criança, né? Trabalho a partir dos infantis, tá bom? Hoje, meus irmãos, nossa afirmação vai ser o que está ali, não sei se está dando para ver, que está mais em destaque, que afirmamos nossa sexualidade a partir de uma identidade criacional. A gente já falou também como que nós estamos fazendo esse trabalho a partir de um encontro de pastores, né? Que na verdade se originou em outros trabalhos de reunião mundial, mas preocupados com a questão do trato da sexualidade dentro da igreja, da comunidade cristã. E muitas vezes o maior perigo é o virar as costas para isso. Está havendo um bombardeio de coisas entrando nas nossas casas, nas nossas famílias, que é contrário ao que nós cremos e praticamos, mas que muitas vezes nós nem estamos nos importando muitas vezes com isso. Ou seja, deixa correr o mundo, eu cuido de mim. Só que isso afeta a nossa vida, afeta a nossa família, afeta nossos filhos, nossos netos. Não tem como nós vivermos alheio a essas questões que vêm de fora para dentro. Então, vamos lá. Esses estudos sobre fé e sexualidade têm como propósito lidar com um tema que por muitas vezes tem sido deixado em segundo plano nas igrejas, como eu falei agora, também tem sido base de confronto vindo de fora para dentro. E nesse confronto externo da sociedade, eles veem a sexualidade apenas para o prazer pessoal. O que o Muller está falando aqui também no livro. E que, portanto, o cristianismo e as escrituras não são bem-vindas e ainda vistos todos como um instrumento opressor. Para, meus irmãos, aquilo que eles têm determinado como liberdade na área de sexualidade, o cristianismo ele é mau para isso. Ele não é bem-vindo. E aí se classifica a palavra de Deus como ultrapassada, por exemplo, ela não tem mais sentido. Deus não enxergou as necessidades do século XXI. Essa é a palavra do dia. Nós estamos aqui basicamente para falar de sexualidade e a partir da fé, a partir de fato do que nós cremos e não um trabalho científico sobre sexualidade, porque não seria eu que estaria aqui falando, se fosse assim. Né? A primeira afirmação que nós fizemos foi sobre a nossa fé nos permite afirmar que a Bíblia é normativa para a sexualidade. É bem taxativo, né? E é bem tranquilo para nós. As bases para essa afirmação é porque nós cremos em Deus e cremos também nas Escrituras sagradas, e não somente isso, meus irmãos, mas na sua totalidade, não apenas em parte das Escrituras. Nós cremos na suficiência dela e na sua plenitude, no seu alcance para todas as coisas, as informações que a gente precisa. Ou seja, há algum assunto que nós não vamos encontrar a resposta na Bíblia? De certa forma, não há. Você não vai encontrar palavras, coisas novas, e teve muitas coisas que Deus nem se importou em tratar diretamente, mas que os seus princípios abrangem e alcançam essas coisas. Principalmente na área da moralidade. Nós somos muito claros com relação à moralidade.
E sexualidade tem mais a ver do entendimento de que Deus é o Senhor. Nós falamos, e é o segundo tema nosso, Jesus Cristo é o Senhor do sexo. Para nós é mais esse entendimento e, crendo nisso, viver a partir dessa fé e dessa crença de que Deus é o Senhor. Mas precisamos partir primeiro que as Escrituras, elas são normativas. Elas nos dão as normas e as regras para a vida sexual e toda a sexualidade. Porque ela não contém erros, ela não está presa a nenhuma cultura. Nesse caso, ela é supracultural. Então, nós não podemos tratar de sexualidade sem considerar o que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo nos trata, nos ensina sobre isso. Uma segunda afirmação foi Jesus, o Senhor do sexo, ele é criador. E aí a gente viu o texto lá de Colossenses, que Deus permite, Jesus permite, né, que todas as coisas subsistem a partir dele. Então, meus irmãos, isso tem que ser muito forte para nós. Nós não podemos ter dúvidas com relação às nossas orientações. E principalmente nessa área. Essa é a área do ataque. Vocês pensam que a questão financeira é o que mais perturba, né, as pessoas? Não. A questão da área sexual, moralidade, é terrível. E o diabo já achou os caminhos há muito tempo para nos atacar nisso tudo. Jesus é o Senhor pelo direito da criação, ele é criador, ele conhece as necessidades, ele conhece toda a constituição humana. Por isso ele é o Senhor do sexo e da sexualidade. Ele criou para a glória de Deus, ele criou para nos identificar como homem, como mulher, para a procriação e também o prazer. Por isso, e muito mais do que isso, Jesus é o Senhor da sexualidade. Os seus ensinos devem servir de orientação para qualquer outra ciência ou academia. Nós falamos um pouco sobre isso, que elas precisam estar subordinadas à fé. Eu sei, meus irmãos, que isso aí é uma coisa inaceitável fora da perspectiva cristã, quase que de maneira geral. Mas essa é a verdade. A verdade é que Deus é o Senhor de tudo e de todas as coisas. E tudo deveria ser conduzido e feito a partir de Deus, que é o Senhor. O princípio criou Deus os céus e a terra. E por que que não é? E por que que em Montemor hoje tem esse grupinho aqui se reunindo para adorar a Deus e outros ali? Mas não somam 2.000, 3.000 pessoas no universo de 60 mil. Vamos botar um pouco mais. Temos, Montemor é grande. Tenhamos 5.000 servos de Deus. Essa é a proporção. Porque é assim que entendem. Deus não é o governante máximo do mundo e da vida das pessoas. Portanto, por isso ele não é adorado. Por isso que os próprios cristãos têm um pouco de dificuldade na adoração também a Deus, porque a compreensão de muitos cristãos ela é muito duvidosa ainda coloca dúvidas em Deus. O Deus que é plenamente supridor. Portanto, meus irmãos, quando nós afirmamos o tema de hoje, nossa sexualidade a partir de uma identidade criacional que vem lá do princípio, alguém fez isso e esse alguém é Deus. Nós estamos concordando com o que as Escrituras nos ensinam sobre a criação tanto do homem quanto da mulher. Ninguém surgiu do acaso. Ninguém veio por uma explosão. Deus fez todos nós e todas as coisas. Nossa identidade vem a partir desse princípio e nenhum outro. Porque como cristãos é como nós cremos. Eu quero que isso fique bem sedimentado no nosso coração, na nossa mente. Você que é jovem, que é adolescente, que está entendendo o que está sendo falado aqui, isso fica muito claro para você. Porque à medida que uma criança adentrar aos caminhos da educação externa, ele vai ser confrontado, direto e indiretamente, em algum momento, com essas questões.
A firmeza tem que estar onde? Tem que estar em casa. A fé tem que ser sedimentada onde? Em casa e na comunidade cristã. Porque senão não vai conseguir. As nossas universidades, como falou que a Universidade Americana, elas estão dominadas por esses conceitos, polimorfia, por exemplo, sexualidade polimorfa. O Brasil não é diferente se não tiver pior do que lá. Mas não são só as universidades, são as escolas secundárias. Nossa identidade, então, ela vem a partir desse princípio e não tem outro que nos comande. Gênesis 1 e 2 são documentos verdadeiros, são documentos históricos que nos instruem sobre a origem do homem e da mulher, a origem do ser humano. Isso deveria estar sendo usado nas escolas. Eu não quero fazer nenhum tipo de confronto aqui. Estou falando como cristão e como alguém que entende que Deus é o Senhor das nossas vidas. É isso aqui que tinha que ser usado na escola. Vamos estudar hoje sobre a origem do homem. Abrir a Bíblia e leria Gênesis nas escolas. O que acontece hoje? Na escola é feito isso? Pode abrir a Bíblia em Gênesis e ler? Olha, vamos falar sobre a criação. Não é, isso não é novo também. No nosso tempo já tinha essas coisas também. Porque é uma luta natural. Aí quando se fala de sexualidade, por que há perversão? Porque perverteu-se. Depois da queda, o homem detesta Deus. E nós precisamos, então, fazer as nossas afirmações com bastante clareza. Eu coloquei Gênesis 1, vai afirmar o que eu disse agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus fez o céu e Deus fez a terra. Alguém fez isso e foi Deus. Essa é a verdade importantíssima para formarmos as bases do nosso entendimento. Como e por quem tudo começou. Os versos que vêm depois de Gênesis 1 vão apontando as classes que foram criadas e como elas foram criadas. Não há mais detalhes do que o que já está exposto. Você já percebeu, meus irmãos? Você já viu algum documento comprobatório, né? Que você possa ler, que seja mais completo e claro do que a descrição bíblica sobre a criação e como foi feito? Não tem. Tem coisas feitas pelos homens, né? Questões científicas, produzidos. Mas assim, com esse detalhe, como foi feito, o problema é que acreditar que Deus pega o barro, né, e molda e faz aquele trabalho e faz o homem, é difícil para o homem cético, né, depois da queda. Podemos então afirmar o que já afirmamos, que nossa identidade sexual ela se dá a partir de um ato criacional de Deus e Cristo. E se você olhar, Gênesis, o Espírito Santo está no processo também da criação. Ali em Gênesis 1, 26 e 28, diz o seguinte sobre a criação. Olha que Deus fala. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí diz mais. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E aí fica muito claro para nós, nesse registro aqui de Moisés em Gênesis, sobre quem nos criou, como criou o homem e a mulher. Ali a partir de Gênesis 2, 7 em diante, está bem mais detalhado esse processo da criação ali. Para que Deus os criou e o que Deus esperava do homem, né, e da mulher, nesse ato da criação. Então Deus conduziu tudo dessa forma. Havia propósito e significado no que Deus fez. O ato da queda e de muitas coisas do plano original, né, a gente fala assim, não deu certo, não é que não deu certo, né? Deus não se decepcionou com isso. Deus continuou sendo Deus. E Deus continuou cuidando de quem? Da sua criação. Ao ponto que nós chegamos, né, na regeneração. Deus deixa claro, o texto de Gênesis deixa claro que Deus fez sexualidade com a devida diferença sexual.
binário, homem masculino e mulher feminino. É assim que Deus fez. E a Bíblia está clara. Por isso que eu falo que a Bíblia é essa maravilha que nós temos para entender a criação do homem. Aí, quando a gente continua também ali em Gênesis 2,7, se fôssemos ler tudo, a gente vai perceber que Deus fez assim com o propósito de obter o quê? A conjugabilidade e a parentalidade. E a união, a combinação, a harmonização entre os dois sexos. Tem propósito. Porque Deus fez os dois, Deus fez porque Ele tinha propósito, e no final será para a glória dele. A gente vai perceber que no final de Gênesis 2, a gente vai ver o quê? Deus realizando, então, unindo o homem e a mulher num casamento, nós chamamos de casamento, e para gerar filhos, a imagem do Deus Criador, para a glória do Deus Criador. Essa não é a realidade do nosso mundo. Bom? Esse foi o propósito. Esse é o propósito original. Então não aceite alguém dizer para você que o propósito é outro e que as coisas mudaram a partir de então. Como a sociedade fora do cristianismo, tenho que fazer, meus irmãos, essa distinção aqui para a gente entender. Tá bom? Quando eu falo sociedade fora do cristianismo, estou dizendo o seguinte, que tudo que acontece fora do que Deus determinou, ou do que nós cremos. Tá? Como eles olham para a questão de sexo e gênero? O sexo biológico está ok. Eles entendem o sexo biológico, de macho e fêmea, masculino e feminino, mas eles se deslocam disso a partir daí. Tá? O deslocamento vai se dar justamente quando se fala de gênero. Sexo, homem, mulher, ok? Tem coisas mais hoje, mas eles entendem assim. Mas quando se fala de gênero, eles dizem o seguinte: gênero é uma construção social e cultural sobre o que significa ser homem e mulher. Perceberam? Essa definição de construção é algo que é feito a partir do que nós vamos entendendo e celebramos, né? Enquanto o sexo é biológico, o gênero é como a pessoa se identifica e ela se expressa também. Esse é o grande problema, é onde nós continuamos em frente e eles tomam o quê? Outro caminho. A gente olha, a gente percebe isso nos nossos convívios. Né? O que os pais estão permitindo muitas vezes? O que as crianças estão recebendo? A enxurrada de informações e de tentativas de mudança e nova adaptação é muito grande. Né? E como isso está conectado com o pecado, desvio, ele é muito bem-vindo. Tudo que tem a ver com o prazer, o meu prazer, a minha satisfação, sempre vai ser bem aceito. Por isso que Deus nunca é bem-vindo se a gente chamar isso de uma equação. Né? Deus não é. Mas o cristianismo, ele não olha para o sexo e gênero como condições deslocadas uma da outra. Elas estão conectadas, elas dependem, elas são ligadas uma à outra. E aí a declaração de Seul, de 2024, fala bem sobre isso. O que é a declaração de Seul? São encontros cristãos que acontecem e lá eles tratam essas coisas e afirmam, à luz das Escrituras, diversas afirmações, sem ser redundante. Uma delas é sobre a sexualidade, como se crê. Então, elas não se deslocam. Dessa forma, o sexo de um indivíduo refere-se às características biológicas que distinguem o masculino e feminino. Ok. Enquanto gênero, isso estou falando dentro da perspectiva cristã, enquanto gênero tem a ver com as associações próprias do masculino e do feminino. Ou seja, o que nós entendemos? Que gênero está conectado ao que o homem masculino faz, reage, como ele vive, como ele pratica naturalmente isso, que
a Bíblia não esconde de nós. A mulher, da mesma forma, ela vai ter reações e ações características do seu gênero, do seu sexo, no caso feminino. O gênero vai responder ao sexo. É próprio, então, do sexo masculino, do sexo feminino, ter o gênero e acompanha o sexo. Tá? Para onde Deus está conduzindo tudo isso? Nesse ato de identidade criacional. O que Ele deseja? Homem masculino, mulher feminino. Para o fundamento da família, como base da sociedade. Sempre foi assim. Sempre houve no ato criacional de Deus, propósitos justos, corretos, morais, espirituais para o homem e para a mulher. Sempre houve. Porque isso é que dá certo. Não são os nossos métodos, são os de Deus. O ato criacional, quando temos na sexualidade a essência que nos identifica como tais, não é porque Deus precisa ser glorificado pela sua criação, mas porque dessa forma nós o glorificamos. Quando nós olhamos corretamente dentro da perspectiva de Deus, dentro da perspectiva bíblica. É simples. Deus nos fez assim com a identidade sexual para nós glorificarmos a Deus dessa forma, não com as mutações que os homens, o ser humano colocou. Nós glorificamos a Deus e fomos assim criados. Aí Isaías, ele fala lá em 43:7, ele diz assim, ó, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz, para a glória dele, não é para a glória de ninguém mais. Vai ser uma luta a vida toda agora até Cristo voltar. Para mim, sou mais velho. Para você que é mais novo. Mas entenda isso, porque senão vai ser difícil. Ou vai se acomodar, né, ao que vem de fora para dentro. Então, as mutações advindas dos sentimentos humanos, elas não glorificam a Deus. Eu vou ter um texto interessante aqui de sexualidade, do livro de Sexualidade Bíblica do Bruno Borges. Esse está aqui na página 42. Olha o que ele fala. Vale a pena ler essas coisas, né? A intimidade sexual que havia sido criada para ser o selo da consumação do amor dentro da aliança do casamento ficou contaminada pela fragilidade. O pecado transformou esse ato de união em um parque de diversões repleto de egoísmo, luxúria e manipulação. Em vez de afirmar a dignidade e o valor do cônjuge, o sexo tornou-se transacional, algo para consumir, possuir e explorar. O ser humano passou a buscar o prazer sem responsabilidade, a intimidade sem vulnerabilidade e a união sem compromisso. A pornografia, o adultério, a fornicação e a violência sexual não são apenas falhas morais, são distorções de algo que já foi um dia sagrado. O vínculo sexual que foi criado para intensificar a união e a confiança tem sido repetidamente arrancado do seu contexto original e usado como arma para benefício próprio. É isso. Bruno Borges está falando aquilo que nós estamos também falando. Acho que a linguagem é universal dentro do que está acontecendo. Essa dádiva, então, da identidade sexual na criação por Deus é a base estabelecida por Ele também para o cultivo tanto dos papéis quanto da consciência correta de gênero. Entendeu? Tanto o papel de homem e mulher e essa consciência correta do que seja gênero. Não que eu decido ser. Desassociando, deslocando. E leiam, meus irmãos, um pouco sobre essas coisas. Vocês vão ver que a luta é deslocar mesmo. Tá bom, Deus criou homem e mulher, então.
No começo surgiu homem e mulher, é o que nós conhecemos também, mas não permanece assim. Essa é a luta. Deslocou. O gênero é o que eu acho que deva ser, tá? Então isso está bem claro para nós. Portanto, considerando Deus como fonte da sexualidade, tanto a masculinidade quanto a feminilidade são tantos dádivas, quanto, isso aqui é interessante, quanto tarefas que precisam ser cumpridas. Tarefas que precisam ser cumpridas. Na área de sexualidade, a masculinidade e a feminilidade são tarefas dadas por Deus, que Ele que criou. Ele precisa ser cumprida pelo homem. Porque quando não cumpre, o problema é sério. Olha o caos. Olha o caos ao seu redor. Claro que você pode considerar para essa realização de tarefas o contexto cultural, mas o contexto cultural ele deve ser afirmado ou desafiado. O contexto cultural ele não pode ser o quê? Ditador e mandador de regras. O contexto cultural ele tem que subjugar a quem? As Escrituras. Então você precisa avaliar e desafiá-lo. Assim é na maneira em como Deus fez e propositou todas as coisas que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido em como devemos viver na área da sexualidade. Esse é um desafio grande, meus irmãos. A gente está lidando aqui com adultos, idosos, a meia-idade, pessoas solteiras ou casadas, jovens, adolescentes, e hoje, de uma forma até antecipada, juniores. Mas essa questão ela é trabalhada desde o nascimento, olhando para os desígnios de Deus na união entre um homem e uma mulher, de acordo com a vontade de Deus, nós podemos então encontrar um modelo ético para os papéis complementares entre o homem e a mulher no casamento. Funciona, né? É o que dá certo. Tendo em vista o ato criacional de Deus, dando identidade única e imutável tanto para o homem masculino quanto para a mulher feminino, precisamos afirmar também que os modos divergentes de orientação sexual e de consciência de gênero, modos divergentes, nesse caso aqui, desassociando das características próprias de cada sexo, ou seja, as divergências que criaram a partir dos gêneros, a interpretação do gênero, tudo isso resulta do pecado e do afastamento da imagem divina em direção aos ídolos. É idolatria. Que idolatria que é? Quando alguém muda os princípios estabelecidos por Deus na questão de comportamento, homem, mulher e assim por diante. É o homem adorando a si mesmo. É o homem buscando sua autossatisfação, sua autorrealização, sem Deus. É idolatria. Ídolos do coração. Está aí um bom livro que eu apresentei ele aqui também para ser lido. Então, as ideologias de gênero que legitimam essas falsas consciências de gênero são totalmente incompatíveis com a nossa fé cristã. Não serve para nós esse formato. Um texto do qual podemos nos valer para enxergar essa posição aos princípios divinos para a sexualidade, como resultado da queda, está em Romanos 1, do verso 21 ao 27. Eu transcrevi para ficar mais breve, mas ali demonstra claramente o que o homem é capaz de fazer a partir do seu distanciamento e deslocamento de Deus, nesse caso. Diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, está falando do homem criado, não glorificaram como Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si,
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Nós sabemos que é isso. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, que, como foi criado por Deus, instituído por Deus, ordenado por Deus, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus já está falando claramente que ele já entregou o seu próprio infortúnio. Então, a partir das considerações, eu vou caminhar para o fim, a partir das considerações que já apresentamos aqui sobre o ato criacional e Deus como aquele que criou a nossa sexualidade para a glória dele, e a sexualidade, de fato, ela nos identifica. Deus fez corretamente para que a partir dela nós nos identifiquemos. Eu sou Norival, sou homem, Valéria está ali, mulher. E Deus nos uniu e procriamos, crescemos, multiplicamos. Eu estou falando assim, dentro daquilo que Deus propositou, está tudo funcionando. E desejamos que nossos filhos façam o mesmo, como estão fazendo. Nossos netos, à luz das Escrituras. Porque essa é a vontade de Deus. Então, a partir daí, a gente vai fazer algumas afirmações finais do que nós já consideramos até agora. Primeiro, então, vamos lá. A voz manifesta de Deus, tanto no seu livro das obras, quando eles usam essa expressão livro das obras, eles estão falando quando nós olhamos para a criação de Deus e ela escreve Deus e sobre Deus. Esse é o livro das obras. Quando você olha a criação, tudo que Deus criou, ele aponta para Deus. É a forma de escrever Deus e sobre Deus, mas não com palavras, não com letras. Então, a voz então de Deus manifesta tanto nos seus livros das obras, foram as coisas criadas, quanto no livro que contém suas palavras escritas, são nossas fontes para definir sexo e identidade de gênero, em contrapartida, a palavra e a vontade humana. O que define para nós, meus irmãos, é aqui. Jovem, não tenha dúvida disso. Adolescente, criança que está entendendo um pouquinho. É isso que define a nossa identidade, quem nós somos. Também afirmamos que a identidade masculina e feminina não são isoladas uma da outra dentro do plano de Deus, mas elas se complementam, porque foi assim que Deus criou. Deus não criou o homem para ser só, embora possa haver, e Deus aceita na sua palavra homem e mulher. Não tem problema nisso, tá? Mas eu estou falando dentro do contexto da criação e multiplicação, Deus criou o homem e a mulher para se complementarem, não para se guerrearem, se destruírem, se oporem, se afastarem, né? Eu sou eu, né? Eu sou eu vivo bem comigo mesmo, né? Mas num ato egoísta, não. Não é assim que Deus fez, tá? Deus proveu o casamento. O sexo biológico determina a consciência de gênero e não apenas um sentimento de autodeclaração. Tá? É a partir de que eu sou homem, então as minhas ações são ações de homens, como Deus criou. A minha natureza masculina, como Deus assim criou. Não autodeclaração. Isso para nós não serve, meus irmãos. Eu nasci assim, mas eu... E esse é o problema quando eu li aquele texto final, aquele texto inicial, eu termino com ele também, que a sexualidade polimorfa, porque a ideia é que pegue as crianças, e as crianças tenham o direito de se autodeclararem o que elas tentem ser. O ser humano é muito frágil, né? Todos os assuntos relacionados a sexo e gênero devem ser considerados à luz da fé e da vida espiritual da igreja.
e não a partir de ações meramente políticas. Cuidado, né? Nós sabemos o que está vindo sobre nós, para nós. Essas afirmações, meus irmãos, eu fiz pouca adequação, ajuste, mas esses pastores que eu apresentei para os irmãos, esse livreto foi o resultado de uma reunião de pastores. Aqui no Brasil, pastores que eu citei o nome na primeira aula, são pessoas assim, credenciadas. E que a partir do encontro lá de Lausanne, eles também definiram isso. Uma forma de urgência, de preocupação, tá? Então eu estou usando bastante do que eles estão nos dando. 12 artigos sobre fé e sexualidade. Nem é nome de um livro propriamente, né? E é artigo. Então, em PDF tenha isso nas suas mãos, porque são decisões. Negócio. Então eu estou usando parte desse material, tá? Não todo ele, porque eu tive que fazer os ajustes para a gente trabalhar o tema. Indo para o final, que baseado também, nós afirmamos que baseado em nossa fé e nas Escrituras, temos constituído como base legítima para o cultivo de identidade sexual cristã a heterossexualidade. Tá bom? Como cristãos, é isso que nós cremos e aceitamos. Por fim, e como ato de cuidado, defendemos que não seja biblicamente correto pais cristãos conferirem a uma criança o direito de definir o seu sexo e consciência de gênero, desconsiderando a ordem natural, a revelação bíblica e a prática cristã. Eu não sei, a gente falar assim que pais cristãos fazerem tal coisa, né? Permitirem aos seus filhos essas coisas, mas é assustador. Então, nós nos colocamos contra isso, tá? Como cristãos, à luz das Escrituras Sagradas. Aí, eu coloquei isso e eu fiz a citação, então, do que eu li no começo do Freud, sobre o Freud, mas, na verdade, deturpado depois por outros estudiosos, os quais as universidades adotaram também como regra. Então, a partir de 60, da década de 60 do século passado para agora, tem se destacado, e muitos outros, para lutar contra a opressão da sexualidade feita pela igreja. Né? Eles estão contra isso. A sexualidade é algo que tem que ser livre e à vontade. A Bíblia não contempla a sexualidade para o século XXI. Isso não é verdade. Então, o que eu quis dizer hoje, meus irmãos, é isso. O ato criacional de Deus, a sexualidade faz parte disso e ela faz parte da nossa identidade. Como cristãos, não fora do cristianismo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por tua graça e por tua misericórdia sobre nós. Pai, são temas que nós não deveríamos estar tratando dele nesse nível que estamos tratando aqui, porque o Deus, Senhor, é o Criador, e o Senhor já nos deu as regras, ó Deus, e os mandamentos para a área da sexualidade também. Mas estamos discutindo, ó Deus, porque a queda trouxe consigo, ó Deus, a perversidade, o pecado, Deus, o desejo do egoísta do homem pelo prazer em si mesmo e por si só. Ó Deus, o abandono da tua palavra, das tuas determinações, ó Deus, dos teus propósitos. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajude como igreja a cuidar de nós, a cuidar dos nossos e a cuidar daqueles, ó Deus, que desejarem serem cuidados à luz das Escrituras Sagradas. Nos ajude, Pai. Mas muito obrigado, porque nós temos o norte. E nós sabemos, ó Deus, como viver a sexualidade de uma forma correta à luz das Escrituras Sagradas. Não nos deixe, Pai, desviar dos teus princípios. E que o nosso viver, de fato, glorifique o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.